Olá, boa tarde. Estamos aqui iniciando o nosso podcast Açaí com Medicina. E aproveitando que estamos no mês de abril, não teria uma pessoa melhor para ser entrevistada e dar início ao nosso podcast. Vamos falar hoje então com a doutora Lilian Reis. Ela é médica, formada pelo CESUPA, fez a sua residência pela Universidade Federal do Pará e fez a sua especialização em neuropediatria e transtorno do neurodesenvolvimento pela IPMED-AFIA, Brasília. Olá! Eu gostaria de agradecer o convite realizado pelo podcast Açaí com Medicina e dizer que é um grande prazer poder contribuir um pouquinho nesse mês tão importante que é o Abril Azul, mês da conscientização do autismo. Tenho certeza que aqui será abordados pontos fundamentais e esclarecedores para que possamos cada vez mais saber um pouquinho desse transtorno, como melhorar e como poder, de maneira de sociedade como um todo, fazer com que as crianças possam ser a cada dia mais incluídas. Então, doutora Lilian, a gente fez algumas perguntinhas aqui para a senhora poder responder e esclarecer da melhor forma possível para a gente. E a primeira pergunta que a gente fez é: o que é o autismo? A senhora poderia falar um pouquinho sobre? Letícia e Delânia, gostaria de agradecer o convite realizado. Vocês estão representando uma equipe. Tenho certeza que no final dessa gravação todos irão aqui estar presentes. E falando sobre o autismo, o que é o autismo? O autismo ele é o transtorno do neurodesenvolvimento mais frequente, sendo que ele acomete hoje 1 a cada 36 nascimentos, nós vamos ter uma criança dentro do espectro. E para ser autista, o que a criança tem que apresentar? Ela tem que apresentar um grande prejuízo na questão da comunicação, da interação social. Muitas vezes essa criança ela vem acompanhada do atraso da fala e ela vai apresentar comportamentos restritos e repetitivos. O autismo ele tem uma variedade genética muito grande, são envolvidos mais de 1.128 genes. Por isso que a expressão clínica, as manifestações clínicas, elas são variadas. Não existe um único perfil de comportamento, mas nós sabemos que as crianças que estão dentro do espectro, elas vão ser aquelas crianças que elas vão ter uma dificuldade em focar o olhar, em fixar o olhar. Elas não vão ter o sorriso social, elas vão ter uma grande dificuldade do brincar funcional, elas vão ser mais silenciosas, elas vão ser crianças que elas vão ter muitas vezes uma dificuldade na fala, ela não tem uma fala funcional e ela também vai ter manias, ou seja, ela muitas vezes pode ter manias de enfileirar carrinhos, ela não vai brincar funcional, ela sempre vai ver o brinquedo de uma forma mais limitada. E essa criança também ela pode vir acompanhada com muitas questões sensoriais, que são o quê? Dificuldade de cortar cabelo, dificuldade de tomar banho, dificuldade de cortar as unhas, dificuldade de texturas, dificuldade de andar descalço na areia, no gramado. Então, aproveitando que a doutora Lilian adentrou, eu gostaria que a senhora citasse assim, alguns sinais claramente para que o pai ou a mãe possam estar detectando, né? A senhora já citou aí a questão sensorial, a gente observa às vezes aquela criança que tem um brinquedo preferido, né? Sim. Ou enfileira, ou põe tudo um em cima do outro, e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso, como o pai pode já estar observando. Que características? Certo. Então, falando sobre a importância dos sinais precoces. Então, os sinais precoces, quais são os sinais precoces de autismo? É um bebê silencioso, é um bebê que não olha nos olhos, que não fixa o olhar, que não vai ter aos 3 meses o sorriso social, vai ser um bebê irritado, vai ser um bebê que vai ter uma grande dificuldade na introdução alimentar aos 6 meses, vai ter dificuldade com texturas, com sabores, vai ter dificuldade, vai ter um bebê com histórias de refluxo e ele pode ser muito irritado e também ele pode apresentar o distúrbio do sono. E aos 6 meses nós não vamos observar o fenômeno lalação, que é justamente quando o bebê ele começa ali a emitir sons, ele começa a interagir, ele começa a observar o ambiente da casa. Você muitas vezes vai colocar um brinquedo e o bebê ele não vai observar, ele não consegue acompanhar o movimento. E desde muito cedo você também vai observar o quê? É um bebê que não interage, é um bebê que não brinca, é um bebê que prefere ficar mais silencioso, mais na dele do que se relacionar com a família.
Outra questão muito importante que deve ser observada é o atraso da fala. A gente deve ter como realmente um marcador aos 12 meses, com 1 ano de vida, essa criança já tem que balbuciar mamã, papá, quero, sim, não. Então, esses são os sinais precoces, mediante a qualquer manifestação clínica, essa criança deve ser estimulada o mais rápido possível. Então, qual é o melhor tratamento para o autismo? É a estimulação precoce. Nós temos que estimular os nossos pequeninos de maneira precoce. Doutora Lília, eu gostei da situação aí onde a senhora relatou o caso de um paciente, né? Que ele dormia apenas quando conseguia 3 horas por noite seguidos. Então, assim, eu como mãe, por experiência, né, a gente que acompanha, que já tem filho, a gente sabe da importância do sono, né? E não só para o desenvolvimento dessa criança, mas aí essa família como fica, essa mãe, esse pai, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco como que, o que isso pode afetar nessa família, né? Essa disfunção do sono. Nós devemos deixar registrado que bebês com autismo, dentro do espectro autista, eles vão ter um prejuízo do sono. Primeiro, pela produção inadequada do hormônio chamado melatonina. As crianças que estão dentro do espectro autista, 80% delas elas têm essa diminuição da produção da melatonina. Nós sabemos que a melatonina é um hormônio que nós produzimos de maneira natural na glândula pineal que fica na base do crânio. E ela é muito importante porque ela é a indutora do sono, é o que faz a gente iniciar o sono. E essas crianças, de maneira genética, produzem menos sono. Daí uma explicação por que os autistas eles têm uma dificuldade para dormir. E outra questão também que deve ser lembrada é a questão sensorial. Então, às vezes o autista ele pode se incomodar com o tecido da roupa, etiqueta, a meia, o lençol, dependendo se houver uma mudança aí do tipo de tecido, se é um tecido mais novo ou mais áspero. A temperatura também pode incomodar. Se não for um local silencioso, com uma luz realmente amena, então o autista, de uma maneira genética, ele já tem uma produção inadequada de melatonina. E o ambiente, ele também interfere de maneira negativa nesse sono das crianças. Então, as famílias, elas devem realmente observar toda essa questão, tanto fazer a higiene do sono, que é uma das questões que nós mais batemos na consulta. A partir das 18 horas, essas crianças elas devem realmente não serem expostas a objetos eletrônicos que emitem a luz azul. E quais são os objetos, quais são os eletrônicos que emitem a luz azul? Tablet, celular e televisão, né? As televisões de casa. Então, a partir das 18 horas, nós devemos praticar a higiene do sono. É muito importante observar a temperatura do ambiente. A casa já deve ficar mais silenciosa e nós também temos que ver essas questões de roupa, tá? Porque isso influencia de maneira direta na qualidade do sono. E nós sabemos que para a criança ter um bom humor, para a criança aproveitar o seu rendimento na escola, nas terapias, ela precisa dormir bem. Então, essa rotina dentro de casa, ela é fundamental, ela é importantíssima para que as crianças consigam se desenvolver da melhor forma possível. Tá? Então, doutora Lívia, a gente queria saber o porquê do diagnóstico precoce ser tão importante assim para a criança, para a saúde da criança. Certo, Letícia, o diagnóstico precoce ele é muito importante porque nós temos o que nós chamamos de janela terapêutica. Então, o cérebro da criança de 0 a 5 anos é como se ele tivesse ali no seu maior potencial de desenvolver habilidades. Então, essa criança que ela tem prejuízo na comunicação, na interação social, ela tem distúrbio do sono, ela tem problema com texturas, ela tem inabilidades, tanto social como alimentar, como essas manias, essas estereotipias. Os autistas, às vezes, eles têm que se regular, né? Quando eles são bem estimulados ou quando realmente eles estão irritados ou com uma etiqueta ou com uma questão mesmo
física íntima deles, eles têm essas estereotipias. Então, o diagnóstico precoce, ele realmente promove o desenvolvimento da criança na sua maior capacidade, ou seja, se essa criança ela for estimulada de maneira adequada, entre 0 a 5 anos é a oportunidade da janela de desenvolvimento. Então, por isso que nós não podemos perder tempo. A qualquer atraso no desenvolvimento da fala, qualquer dificuldade de comunicação, de interação social, você tem que estimular essa criança com a equipe multiprofissional. E por quê? Essa criança, com certeza, ela vai ter o seu melhor resultado. Se a gente deixar de estimular nessa fase de 0 a 5 anos, nós perdemos essa janela terapêutica. Então, é como se o cérebro, a capacidade de plasticidade, ela vai diminuindo. A criança é como se ela fosse ficando mais engessada, com uma dificuldade maior de desenvolver habilidades. Então, visando lá na frente uma vida funcional, uma vida produtiva e de independência, essa criança ela precisa estimular de maneira precoce, o mais rápido possível. Então, né, esse bate-papo aqui tá muito legal, a gente tem descoberto, né, coisas novas, a doutora Lília tem enfatizado algumas coisas que eu até grifei aqui, 2 coisas que eu achei muito interessante que ela falou, a questão de rotina, né, doutora, ela focou bem, e a questão da janela terapêutica, para mim é novidade, né, então eu gostei, é uma informação que me acrescentou e que a gente vai levar para frente, né, Letícia? E que para mamães e papais que vão assistir é essencial. É essencial. Aí, a pergunta que não quer calar, qual profissional, né, nesse caso, a importância do pediatra em específico, doutora? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre qual o papel do pediatra na detecção do autismo. Qualquer profissional pode sair detectando? Como é? Me explique como é que funciona essa parte aí da pediatria com autismo. A importância do pediatra é justamente porque ele é o médico dos bebês, é o médico das crianças e nós sabemos que o primeiro ano de vida a criança ela deve realizar a puericultura, que é essa visita ao pediatra mensalmente, onde lá ele vai acompanhar os marcos do desenvolvimento, o calendário de vacina, as vitaminas, o ganho do peso e ele vai observar justamente o quê? Esses sinais que nós acabamos de conversar. Essa criança, ela está interagindo, essa criança, ela olha nos olhos, ela sorri. Aos 6 meses, ela vai ter o fenômeno de lalação. É uma criança que brinca, é uma criança curiosa, é uma criança que interage, que tem um sorriso social. Então, o pediatra, ele é o profissional que realmente pode abrir portas, né? Ele vai ser o profissional que vai nos ajudar como se fosse os olhos dos neuropediatras, né? Ele vai ser aquele profissional que vai todos os meses avaliar as crianças e vai observar, opa, pera lá, eu tô com uma criança aqui com 1 ano e 4 meses que ela não fala, ela não olha nos olhos, ela não tem o sorriso social, ela não interage com as pessoas. Essa criança, ela precisa de intervenção, ela precisa de estimulação precoce. Então, hoje nós já sabemos que com 18 meses nós já temos condições de estar realizando o diagnóstico de autismo, mas mediante qualquer atraso no desenvolvimento, na interação social, presença de movimentos repetitivos, a criança que não dorme, que é irritada, que tem grandes dificuldades na introdução alimentar, ela precisa de estimulação precoce. E o pediatra, ele é o médico que ele vai estar mais próximo aos familiares, tem mais acessibilidade ao pediatra e ele tem todas as condições de estar realizando essa triagem para saber qual a criança precisa ser trabalhada e estimulada de maneira precoce com a equipe multidisciplinar. Falando que autismo, não existe diagnóstico, o diagnóstico do autismo ele é clínico, não existe exame de imagem, não existe teste bioquímico, teste molecular, teste genético que faça o diagnóstico do autismo. Nós utilizamos os critérios do DSM-5 e a partir de então nós vamos realizar o diagnóstico. Então, não precisa de ressonância magnética, não precisa de eletrocefalograma, não precisa de cariótipo, não precisa de uma investigação genética. Através dos critérios do DSM-5 nós conseguimos fechar o diagnóstico. Então, qualquer pediatra, ele pode realmente observar o atraso
ele deve estimular a criança para realizar a estimulação precoce. Aí, já falando um pouquinho também da estimulação precoce, qual é o prognóstico de uma criança autista? Em relação à estimulação precoce, como a Letícia comentou, né? Eu fiquei curiosa, doutora, para saber o que é feito, que profissionais, como é que acontece essa estimulação precoce. Certo. O que nós devemos ressaltar é que o autismo, ele se manifesta de maneira heterogênea, como nós falamos. E que existem 3 pilares aí que vão estar, que vão influenciar no desenvolvimento da criança. Primeiro, o autismo, ele tem uma influência genética, uma influência perinatal, que os fatores gestacionais e de nascimento, eles interferem, ou seja, se essa mãe ela é obesa, se essa mãe teve pressão alta na gestação, se ela teve diabetes, se ela fez uso de fármacos como o ácido valproico. Hoje a literatura já é clara que o ácido valproico ele vai estimular, sim, o aumento do número de crianças com autismo. E o nascimento ele é importantíssimo. Como foi o nascimento dessa criança? Ela é prematura? Ela teve baixo peso? Ela realizou banho de luz, ou seja, ela teve que ter isso neonatal? Então, todos esses fatores associados com os fatores genéticos e o meio ambiente. O que seria o meio ambiente? É uma criança que antes de 1 ano ela teve exposição a telas acima de 120 minutos, é uma criança que dorme mal, uma criança que não tem os estímulos, ou seja, é uma criança que a família realmente deixa ela ali só na tela. Então, toda essa interação genética com fatores perinatais e o meio vai influenciar. E falando em prognóstico de estimulação precoce, nós devemos entender que o autismo ele tem uma manifestação heterogênea e que a rotina dentro de casa ela é fundamental, ou seja, essa criança ela tem que ter uma rotina muito clara, muito estabelecida. A família ela faz um papel importantíssimo, fazendo com que essa criança tenha estímulos em casa, o brincar funcional. Na primeira infância, a criança ela vai conseguir aprender brincando. Então, a gente estimula a fala, a cognição, a interação social, a questão da motricidade, do tônus. Os bebês autistas, as crianças autistas, elas têm prejuízo físico, eles são flácidos, eles são hipotônicos. Então, até o brincar, subir escada, descer escada, andar de bicicleta, pula-pula, corre-corre, pega-pega, a gente acha que não, mas todas essas ações, todas essas atividades, elas promovem um estímulo físico e também de interação social e acaba também estimulando o cognitivo. E falando sobre prognóstico, o prognóstico ele vai estar muito relacionado, claro, a essa expressão genética, né? Ou seja, essa criança, se ela tiver uma expressão genética muito importante, com que ela tenha prejuízos muito grandes, ela vai ter que ter uma família muito presente, uma família que faça essa estimulação em casa e também muita terapia. E falando sobre os profissionais, aí nós precisamos de uma equipe especializada principalmente na terapia ABA. Nós vamos ter a participação de psicólogo, de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, de psicopedagogo. Então, todas essas especialidades, do educador físico, todas essas especialidades elas vão participar promovendo o plano terapêutico individual. O que seria isso? O ideal mesmo do paciente dentro do espectro é a gente observar a maior deficiência e ir trabalhando de maneira inteligente. Não adianta a gente tentar estimular a criança de uma forma desorganizada e sem observar qual é a maior deficiência dela, porque isso não vai trazer prejuízos para ela, pelo contrário, pode trazer uma sobrecarga, fazendo com que ela não consiga se desenvolver, e aí ela vai realmente fazer com que esse processo não evolua. Então, tem que haver um plano terapêutico individualizado e nós vamos observando qual é a maior dificuldade para trabalhar e assim nós vamos dando continuidade no tratamento, sabendo que se houver
um sinergismo entre família, escola e equipe terapêutica, essa criança consegue ganhar habilidades. Pode demorar, pode ser mais lento, pode ser num ritmo diferente, porque nós sabemos que cada criança é uma criança e cada processo é individual. O tratamento do autismo ele não é simples, mas se ele for feito com amor, carinho, dedicação e principalmente fé em Deus, a gente tem certeza que a criança vai conseguir desenvolver as suas habilidades. Então, doutora Liliana, quais são os tratamentos para o autismo? Letícia, o autismo, como nós falamos anteriormente, ele é um transtorno que ele é complexo, né? E a criança ela deve ser entendida do seu ponto mesmo individual, genuíno, único. Mas o tratamento dele tem a base, que são as terapias, né? Que envolve a terapia ABA, que é a principal terapia, que é a análise do comportamento, onde nós vamos fazer um plano individual de tratamento. Então, se essa criança ela tem dificuldade na fala, ela tem que receber terapia com fonoaudiólogo. Se ela é uma criança que tem muitas sensibilidade sensorial, ela tem que fazer terapia ocupacional. Então, se ela é uma criança que cai, que ela é flácida, ela não consegue subir escada, ela não sabe pular no pula-pula, ela não consegue andar de bicicleta, ela tem que trabalhar com fisioterapia. E a parte também da psicopedagogia que ali está envolvido, e sabendo que todas essas terapias, ela tem uma essência, que é promover a comunicação, a interação social. Uma das questões que nós temos que ter em mente é que não existe autismo sem prejuízo social. Nós temos que ter isso na nossa cabecinha. Para eu estar dentro do espectro, eu tenho que ter um prejuízo na comunicação, na socialização, na interação social. Muitas vezes só o atraso da fala isolado, mas ele tem uma comunicação verbal, ele aponta, ele sorri, ele interage, ele te chama para brincar, ele brinca funcional. Pode ser que essa criança ela não seja autista, se ela não tem prejuízo social. Esse é um marco. Para eu estar dentro do espectro, eu tenho que ter o prejuízo social. E aí eu estava falando do tratamento, que tem que terminar, né? Bem, então, além das terapias, nós temos o tratamento também medicamentoso. Como nós falamos anteriormente, muitas crianças podem ter prejuízo no sono, então nós podemos realmente estar realizando aí tratamento com a reposição da melatonina. Crianças que são agitadas, crianças que têm uma agressividade, crianças que não aproveitam a terapia, mesmo tendo uma rotina em casa bem estabelecida, mesmo dormindo bem, se alimentando bem, fazendo suplementação de vitaminas, mesmo assim essa criança ela não tem rendimento escolar, ela não consegue concentrar na terapia. Nós podemos sim se beneficiar dos tratamentos medicamentosos. Lembrando que o autismo muitas vezes ele não está sozinho. 80% das crianças dentro do espectro, elas podem ter alguma comorbidade, que seria o TDAH, seria o distúrbio do sono, epilepsia, ansiedade. Então, assim, são várias questões que podem estar envolvidas. Então, a própria deficiência intelectual, tá? Tem muitas crianças que estão dentro do espectro autista que têm deficiência intelectual. Isso promove uma dificuldade maior no desenvolvimento delas e, às vezes, tem o autismo, deficiência intelectual e TDAH. Então aí já é uma condição também mais delicada ainda, mas nós temos vários fármacos que podem sim contribuir de maneira positiva para que essa criança tenha uma neuromodulação, fazendo com que ela possa responder de maneira mais positiva às terapias. Doutora Lília, aproveitando que a senhora respondeu a pergunta da Letícia em relação ao tratamento, e aí me surgiu uma dúvida que às vezes a gente ouve alguns burburinhos por aí. A gente percebe que algumas famílias, elas têm medo da medicação, elas tomam dose diferente do que o médico passou, elas mesmas alteram, às vezes deixam de dar a medicação. E em relação a levar a terapia, né? Às vezes a gente observa que o familiar ele desiste por conta própria, melhorou, adquiriu, evoluiu e aí ele acaba desistindo do tratamento. Então eu gostaria que a senhora citasse um pouco mais sobre isso. Nelane, o importante, nós temos que ter
uma questão em mente, que o que trata autismo, o que traz habilidades, o que faz com que a criança consiga realmente melhorar a interação social, consiga brincar funcional, faça com que ela consiga ter uma vida funcional, vão ser as terapias. Porém, a medicação, em muitos momentos, se ela for colocada de maneira inteligente, de maneira criteriosa e segura, a criança ela só vai ganhar, como eu falei anteriormente. Se eu tenho uma criança agitada, que se autoagride, que agride o próximo, que ela não para quieta, que ela não consegue focar na terapia, que ela não consegue ficar sentada na escola, que ela fica girando para um lado para o outro. Ou seja, ela está indo para a terapia, ela está indo para a escola, mas ela não está aproveitando. Então, nós precisamos abrir mão de medicações para fazer essa neuromodulação. E a principal medicação que muitas pessoas, muitos familiares, eles têm às vezes até aversão, uma fobia, é a risperidona. Mas a risperidona ela é um antipsicótico atípico que promove uma organização dos pensamentos. E se a criança fizer uso de um antidepressivo, a risperidona ela consegue melhorar, ela faz um sinergismo com essas medicações, principalmente os inibidores da recaptação da serotonina, que nós utilizamos muito nas crianças, a fluoxetina, o escitalopram. Nós observamos uma melhora da ansiedade e uma melhora também, mesmo mais da ansiedade e questões depressivas. E outra questão também que a risperidona vai agir é na agitação, é na agressividade. Então, se eu tenho uma criança que ela tem esse padrão agressivo, de automutilação, de agitação, que compromete o rendimento dela escolar e das terapias, nós temos que utilizar a medicação, porque sem sombra de dúvidas ela vai ter um benefício. Toda medicação tem o benefício e tem o malefício, a parte negativa, mas muitas vezes nós temos que colocar na balança e ver que o benefício vai ser muito maior do que o fator deletério, o efeito negativo ali para aquela criança, tá bom? Aí eu queria saber, a mamãe ou o papai tem direito a algum benefício para cuidar dessa criança, auxiliar no tratamento dessa criança? Sim, a criança que está dentro do espectro, ela tem direito sim ao benefício, e a intenção mesmo do benefício é promover, através do benefício, a terapia, tratamento medicamentoso. Então, realmente, o governo, ele dá esse benefício para as crianças, tá bom? Existe ex-autista, doutora? Existe uma criança que era autista e depois ela se curou? Como é que funciona? Como é que é o prognóstico dela? É uma pergunta muito interessante, com muita relevância. Porém, hoje os estudos mostram que uma pessoa que está dentro do espectro, ela não consegue sair. Porém, nós temos o nível de suporte, nós temos o nível de suporte 1. O nível de suporte 1, muitas vezes, é aquele que vai ser diagnosticado já numa infância mais tardia. Não teve atraso da fala, não tem tantas estereotipias, é uma criança que se autorregula, porém ela vai ter um prejuízo social. É uma criança mais isolada, é uma criança que não consegue ter boas relações. Então, o nível 1 de suporte, ele não tem prejuízo na funcionalidade do dia a dia. Muitas vezes ele pode ter até uma inteligência até admirável, habilidades com matemática, habilidades com línguas estrangeiras, uma capacidade mesmo de assimilar matérias, mas na parte social ele sofre, porque ele é sozinho, ele é isolado. E também essas crianças do nível de suporte 1, elas têm dificuldade com duplo sentido. Então, elas são sensíveis, elas têm uma sensibilidade muito mais, vamos dizer assim, aflorada, aguçada. E mais também elas podem ter questões sensoriais importantes, com barulho, toque, o abraço, etiqueta de roupa. Então, é um nível de suporte que é funcional, mas que nós devemos ter bastante cuidado, porque isso não quer dizer que não vai sofrer, que não precisa de terapia, que não precisa de rede de apoio. Já o nível 2 e o nível 3, além do prejuízo social, da comunicação, eles podem ter associados aí uma deficiência intelectual. Com isso, nós vamos ter crianças mais dependentes ainda. Então, a funcionalidade dela vai acontecer,
mas ela vai ter que ter uma rede de apoio para que ela possa estar desenvolvendo as atividades do dia a dia. Então, voltando lá para a estimulação precoce, se essa estimulação ela for precoce, se essa criança não for exposta a telas, se ela tiver um sono realmente uma boa qualidade de sono, uma boa nutrição, mesmo ela sendo do nível 2, o nível 3, ela vai conseguir se desenvolver. Ela vai ter prejuízos, ela pode ter prejuízos, mas com certeza ela vai ter mais ganhos do que ela vai conseguir desenvolver mais habilidades do que inabilidades, mas sabendo que se na constituição dela ela tiver uma deficiência intelectual, se ela tiver uma outra síndrome genética, nós vamos ter que entender que essa criança ela vai precisar de uma rede de apoio de uma maneira contínua, sem intervalo, porque é uma questão íntima, é uma questão pessoal, é uma questão genética. Isso não quer dizer que ela não vai poder ser funcional, ela vai ser funcional, mas dentro das limitações dela. Já caminhando aqui para o final do nosso podcast, né, com a doutora Lília. Doutora, a gente tem uma pergunta que não quer calar. Eu sou uma mãe, estou com uma criança com suspeita, ou eu estou suspeitando que ela esteja dentro do espectro autista, e aí, por onde eu devo seguir? Qual o local? Que profissional eu devo procurar? Para ficar claro aqui o fluxo, né, dessa suspeita até diagnóstico e a condução de terapias. Mediante qualquer suspeita, o ideal é que essa criança ela seja avaliada por um neuropediatra, né? E o neuropediatra ele vai realizar uma anamnese, uma entrevista detalhada, saber a rotina da criança, como nós falamos, sono, exposição à tela, se ela brinca funcional, como foi o parto, como foi a gestação, se a idade dos pais influenciam, né? Se essa criança, como foi o primeiro ano de vida dela, e mediante a uma anamnese, uma história clínica bem polida, nós vamos estar relacionando com os critérios do DSM-5. Se já tiver os critérios ali bem claros, em uma única consulta nós já podemos realizar o diagnóstico, deixando claro novamente que não existe teste genético nem exames de imagem que auxiliem no diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Porém, se essa criança apresenta só um atraso da fala e às vezes um distúrbio do sono, ela precisa ser investigada, ela precisa ser avaliada. Nós vamos, nesses casos, nós vamos precisar da avaliação da equipe multiprofissional, ou seja, nós vamos fazer com que essa criança seja avaliada pela equipe multiprofissional por 6 meses, que é fono, terapeuta ocupacional, neuropsicólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, educador físico. Então, mediante essa avaliação de 6 meses, nós vamos emitir os relatórios e vamos estudar o perfil cognitivo, comportamental dessa criança. E aí, mediante esses relatórios, nós vamos definir se ela está ou não dentro do espectro. Então a gente encerra aqui a nossa entrevista, a nossa primeira entrevista no nosso podcast Açaí com Medicina. Foi um prazer ter você aqui, com muita clareza, ficou ótima a nossa entrevista, maravilhosa, explicou tudo muito claro. Poderia também deixar de agradecer, né? Nós nos conhecemos de outros carnavais com a doutora Lília, eu tenho plena consciência do potencial dela como médica, já trabalhamos juntas. E pensa num plantão tranquilo, maravilhoso, em nome de Jesus, eu plantão com essa doutora Lília. E assim, Lília, a gente gostaria de agradecer por ter vindo aqui hoje. Hoje foi só uma porta que se abriu, né? Hoje nós falamos de um pequeno assunto mediante a toda a sua atuação. Novas oportunidades virão e a gente espera com o maior carinho que você aceite o nosso convite. E agradecer de coração, como a Letícia disse, foi assim muito claro, pontual, incisiva e assim perfeita as explicações. Agradecimento de coração em nome da equipe do Açaí com Medicina, porque daqui a pouco a gente vai mostrar quem tá ali atrás, no making off, fazendo a parte principal. Sim. Gostaria de deixar aqui registrado a minha gratidão. Foi um bate-papo muito descontraído e eu acredito que nós vamos conseguir levar informação, né, esclarecer algumas dúvidas dos papais aí que têm os filhos dentro do espectro. Aquele papai, aquela mamãe que às vezes olha para o seu pequenino e está na dúvida, não fique na dúvida, né? Venha, consulte, tire suas dúvidas. Tempo é cérebro, nós não podemos perder esse tempo.
Lembrando que a janela terapêutica é de 0 a 5 anos. Então, quanto antes essa criança for estimulada, melhor vai ser para o desenvolvimento dela futuro, para que ela possa ter habilidades e ter uma vida mais próxima do funcional do que é dito normal. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre um assunto tão importante, de tanta prevalência, e eu espero que possamos nos encontrar novamente para discutir mais sobre o autismo, telas, outros transtornos. Será um grande prazer compartilhar com vocês. Muito obrigado. Açaí com Medicina, aqui da Faculdade de Abaetetuba, AFIA. Foi um prazer.